Não bastasse os corantes meio suspeitos e um monte de passarinhos empalhados enfeitando chapéus, a era vitoriana ainda nos presenteou com mais uma bizarrice: vestidos feitos com asas de besouros. Oi, meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está chegando por aqui hoje, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala sobre história da moda, mas não só no sentido de saber o que as pessoas vestiam, mas como essas roupas eram produzidas e como elas afetavam o dia a dia das pessoas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma tendência no mínimo duvidosa da moda vitoriana, que era bordar vestidos com asas de besouro, e como isso tem tudo a ver com o colonialismo britânico do século XVIII e XIX. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente falar de mais uma bizarrice da moda vitoriana. Em 1878, o escritor Oscar Wilde, e provavelmente todo mundo que estava no teatro, ficou absolutamente impactado pelo figurino que a atriz Ellen Terry usou para interpretar Lady Macbeth. O vestido, que está preservado, tem uma rede de fios de seda feitas de crochê, toda entrelaçada com apliques metálicos e asas de elytra, um tipo de besouro que tem um exoesqueleto furta-cor com fundo que varia de verde até roxo. Esses besourinhos simpáticos estão espalhados pelo mundo inteiro, e suas cascas foram e são usadas como decoração por vários povos, como os de Varo, no Peru e no Equador, que produziam brincos com elas, e vários acessórios produzidos pela etnia Naga, no Mianmar e na Índia. E foi justamente na Índia que essa técnica de bordado foi desenvolvida com um nível absurdo de maestria. O bordado com elytra atingiu seu auge na Índia durante o período Mughal, especificamente entre os anos de 1700 e 1800. Em Jaipur, cidade que era conhecida como a capital da realeza indiana, o bordado elytra era usado largamente nas roupas da nobreza e foi muito provavelmente em Jaipur que os europeus conheceram e se encantaram com essa técnica. Mas também, olha o nível do trabalho dos artesãos indianos. Essa peça que você está vendo é um jama, um modelo de casaco usado por homens muito ricos. Ele é todo decorado com discos cortados das asas do besouro, como lantejoulas mesmo, que foram bordados com fios de seda para criar esses desenhos. Um outro detalhe dessa jama é a presença da técnica de zardose, que é um bordado com fios de ouro que muitas vezes era combinado com as asinhas de besouro. Mas para a gente entender como esses bordados saíram da Índia e se tornaram um sucesso na Europa no século XIX, a gente precisa refazer os passos da colonização britânica na Índia. A Índia foi considerada oficialmente colônia britânica de 1757 até 1947. Mas essa colonização começou não só como uma ocupação militar, mas como uma ocupação comercial. A Companhia Britânica das Índias Orientais foi uma empresa gigantesca formada para garantir o acesso britânico aos produtos da Índia e depois da China e do Japão. No seu auge, eles tinham um exército 2 vezes maior que o exército da própria Inglaterra. Eram responsáveis pela metade de todo o comércio do planeta e representavam não oficialmente o Império Britânico. Tanto que foi a Companhia das Índias Orientais que iniciou a dominação da Índia, claro que com o aval e o incentivo da coroa britânica. A coroa mesmo só assumiu oficialmente o controle da Índia em 1858, depois de uma revolta local que foi sufocada com toda a violência colonial. Mas antes disso, na prática, os britânicos já controlavam o território e exploravam todas as riquezas dele, inclusive a mão de obra do trabalho artesanal local. Desde a antiguidade, a Índia era conhecida pela qualidade do seu algodão e pela habilidade dos seus artesãos, tanto que até os romanos importavam tecidos finos de algodão feitos nas oficinas indianas. Sob o domínio britânico, os primeiros trabalhadores indianos começaram a produzir peças para o mercado europeu, mas com o passar do tempo, tanto as técnicas quanto os materiais foram apropriados pelos europeus. Tanto que se costuma dizer que 2 coisas bancaram a Revolução Industrial na Inglaterra: o roubo de técnicas de tecelagem e estamparia tradicionais dos artesãos indianos e o algodão produzido com mão de obra africana escravizada aqui no continente americano. Os primeiros consumidores europeus dos bordados com elytra foram os próprios funcionários da companhia e representantes das casas comerciais. E possivelmente foram as esposas e filhas deles que levaram essa tendência quando voltaram para a Europa.
Na Inglaterra, os bordados de asas de besouro viraram uma febre em 1820, frequentemente feitos em cima de um outro produto indiano muito explorado pelos britânicos, a musselina de Dhaka, considerada o tecido mais fino e delicado do mundo. Mas eu vou falar dela em outro vídeo. Na Europa, os bordados de asas de besouro procuravam imitar as bordas do sari, num motivo que os indianos chamavam de buté e os britânicos de paisley. É o mesmo desenho que frequentemente vemos nos xales femininos da regência até os anos 1850, cuja popularidade é fruto do orientalismo europeu, que basicamente pegava qualquer coisa produzida na Ásia, chamava de oriental e vendia como um produto exótico, desrespeitando e apagando as identidades dos povos. Exatamente como a galera hoje em dia que adora dizer que asiático é tudo igual. Só que os bordados de Elytra ingleses usavam a casca inteira do bichinho, o que dava um efeito muito menos delicado do que os originais indianos. Mas como sutileza não era o forte da moda vitoriana de uma forma geral, acho que a ideia era realmente fazer com que o negócio fosse muito visível e muito notado, principalmente à luz de velas. À medida em que as saias cheias de babados começaram a ganhar espaço em 1850, os desenhos também começaram a mudar de formato e de posição, como esse modelo original da década de 1860. Na Índia, as oficinas e escolas de ofícios passaram a produzir estilos específicos para o mercado europeu, ao invés dos estilos tradicionais indianos, como esse painel inteiriço projetado para frente de um vestido estilo princesa dos anos 1870. E esses painéis para uma pequena bolsa de mão dos anos 1860, ambos produzidos em ateliês indianos para consumidores europeus. Um efeito a médio prazo da demanda do mercado europeu sobre esse tipo de bordado foi o abandono das técnicas tradicionais que foram trocadas por desenhos padronizados e que muitas vezes já envolviam o uso de algum tipo de maquinário para automação. Assim como momentos em que os besouros quase desapareceram devido à coleta predatória de matéria-prima. No final do século XIX, esse tipo de bordado vinha se tornando menos popular e passou a aparecer em fantasias e vestidos de gala, como esse traje de 1892 em seda, com renda, fios metálicos e bordado com elytra. E esse traje de corte, também de 1890, mas cuja origem não está bem definida. Nos anos 1920, o bordado elytra ainda aparecia em trajes formais, como esse vestido de noite e esse casaco de ópera. E claro, nos figurinos de teatro, como o lendário vestido da Lady Macbeth no começo do vídeo. O bordado com elytra não deixou de ser produzido no continente asiático. Países como a Tailândia, por exemplo, têm programas governamentais que foram projetados para proteger os saberes tradicionais envolvidos na confecção, mas também para promover uma produção e uma coleta ética da matéria-prima para o bordado. O que garante, por exemplo, que estilistas locais possam incorporar os bordados tradicionais nas suas criações de alta costura. Mas devido às questões éticas envolvidas no uso desse material, alguns estilistas, como o belga Dries Van Noten, se voltaram para um truque da própria era vitoriana, o uso de asas falsas de besouro. E esse material ainda aparece em figurinos de cinema, como o traje que Colleen Atwood desenhou para a personagem da Rainha Má no filme Branca de Neve e o Caçador, e que, segundo a própria figurinista, é uma homenagem singela ao icônico vestido da atriz Ellen Terry de 1880. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu aproveito para te convidar a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo e, claro, dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho. E olha só, me cobrem o vídeo da musselina de Dhaka, porque senão você sabe que eu vou acabar esquecendo dele.